Olá, seja muito bem-vinda. Essa é uma aula gravada com o tema Lugar na Vida. É uma continuação da aula que vivenciamos, onde falamos sobre tomar a vida. Espaços vazios não ficam vazios, eles são preenchidos. Então, reflita aqui junto comigo, aonde você está ou não está ocupando o seu lugar. Como ele vem sido preenchido. A nossa aula vai ser uma revisão da aula Introdução a Tomar a Vida. Vou estar abordando um tema sobre o lugar na vida e explicando pra gente o e-book, a tarefa comportamental para você se desafiar a ter uma ação. Porque o conhecimento nos apoia, mas o que realmente transforma é a ação. Na aula Introdução a Tomar a Vida, a gente falou sobre consciência pessoal, de grupo e de alma, consciência de espírito. Então, a consciência pessoal, individual, é quando eu começo a me questionar quem eu sou, quais são meus valores, quais são minhas crenças. É o início do autoconhecimento. E aí a gente vai para a consciência de grupo, que é onde muitas vezes a gente para, interrompe o processo de autoconhecimento e autodesenvolvimento. Por quê? A gente começa a questionar como os grupos pensam a respeito do dinheiro, dos relacionamentos, do trabalho, e aí a gente percebe que para pertencer a esse grupo, a gente precisa se moldar, mas na verdade a gente já pertence, a gente já nasce, numa família, a gente tem uma origem, a gente tem um lugar, e a gente não precisa fazer nada para pertencer, a não ser sermos realmente quem somos. Pra gente sair da postura de boazinha, de salvadora, a gente precisa bancar a má consciência. A consciência diferente do grupo, Porque muitas vezes esse medo que eu carrego, esse trauma que eu carrego não é meu. Eu tô carregando por alguém da minha família. Eu tô trazendo um medo de pertencimento, um medo de exclusão que não é meu. E aí sim eu acesso a consciência da alma, que é o meu propósito, é meu legado, é a minha vida com leveza e eu fluir nisso. Então, muitas vezes a gente permanece na boa consciência, que é seguir no automático, se desintegrando das nossas emoções, das nossas necessidades, do que realmente a gente quer fazer, priorizando o outro, valorizando muito o outro e se desvalorizando para pertencer a um grupo. Então, nessas situações, a gente segue um padrão, segue uma crença, um costume, na boa consciência. Só vai para o mais na vida quando a gente banca a má consciência, a culpa boa, da gente pensar e fazer diferente, mesmo que os nossos pais não aprovem. Quando a gente permanece na dor de necessitar de aprovação, de necessitar de reconhecimento, de amor, a gente permanece numa postura infantil, de não conseguir bancar as nossas escolhas. Má consciência é quando os nossos valores pessoais, de acordo que sim, daquilo que a gente aprendeu na nossa família, banca o que realmente a gente tem em nossa como nossa vontade, nossa verdade. Ou seja, a boa consciência como aqueles valores já conhecidos, aquele terreno já desbravado e aquilo que ao nosso redor os grupos concordam, aceitam, valorizam da forma como pensam. Já a má consciência como um terreno novo, ainda a ser desbravado, valores, crenças novas. E isso acaba interferindo na sobrevivência, que é o pertencimento, porque uma das nossas dores é sobreviver. E para sobreviver, isso banca o nosso pertencimento. Eu pensar como grupo. Se eu vou buscar algo novo, pensar em fazer algo novo, isso me desafia a passar por uma dor de repente não sobreviver nesse grupo. Mas eu sobrevivo porque eu tenho um lugar.
O que você precisa entender para seguir na mentoria Pertencer é que quando a gente desbrava um movimento novo, a gente tem um comportamento novo, um valor novo, a gente vai passar pelo medo, pela insegurança, até mesmo pela culpa, a culpa boa, que é agir em discordância com aquilo que o grupo valoriza. Então, Bert Hellinger traz todos esses conceitos para nós. Pertencimento, a gente vai ver mais à frente em outras aulas essa lei do pertencimento, mas aqui já trazendo, né, que o pertencimento é a primeira lei do amor, né, uma lei que rege a nossa vida e que a gente tem essa necessidade sim, tá? Garante a nossa sobrevivência, mas o nosso pertencimento já é garantido, justamente porque você tá aqui, você veio de uma família, você tem o seu lugar. Cada pessoa que nasce em uma família é vinculada com essa família, com esses valores, com esse lugar. E agora chegamos à nossa aula, lugar na vida. Qual é o lugar que você ocupa na sua vida, na sua família de origem, na sua família atual? Espaços vazios não ficam vazios, precisam ser preenchidos e muitas vezes podem ser preenchidos com outros vazios. Se você tem dificuldade de posicionamento na vida, é que muito provável você não está ocupando o seu lugar na vida. Toda vez que a gente ocupa o nosso lugar, a gente também tem um posicionamento, porque esse lugar exige da gente um posicionamento. Então, eu vou usar os bonecos para trazer o nosso primeiro lugar na vida. A primeira relação que estabelecemos na nossa vida, o primeiro lugar que ocupamos é o lugar de filha. Nós somos fruto dessa relação que já existia muito antes do nosso nascimento. Então, entenda que o que veio antes de você não é tua responsabilidade, não é história para ti, é a história da tua família. Mas isso é a história, né, do papai e da mamãe. Isso a gente vai ver mais à frente, né, na ordem ou na segunda lei do amor, que é a lei da hierarquia, da ordem, tá? Mas você veio após. Isso aqui aconteceu antes. Então, a primeira relação que nós temos na vida é a relação com o nosso pai e com nossa mãe no lugar de filha. Se esse espaço fica vazio, né? Então, aqui, bem provável, na sequência da tua família, da tua vida, você não está ocupando o teu lugar. Porque primeiro a gente ocupa o nosso lugar na primeira relação, que é de filha. Aqui a gente aprende, né, a pôr em prática as primeiras leis, a lei do pertencimento, da hierarquia, do equilíbrio, que é tomar a vida que você recebeu dos teus pais. Então vamos lá, vamos imaginar que, tá, a mãe da sua mãe morre, falece, e a sua mãe, né, acaba ocupando esse lugar junto ao pai para cuidar, né, dos seus irmãos. Automaticamente esse lugar da tua mãe fica vazio e aí você fica com dó do seu pai e você vem para cá. Então observa a dinâmica disfuncional que acontece aqui no lugar da vida. Ou muitas vezes, né, o seu avô, né, o pai da sua mãe bebia, né? Ele sai desse lugar, ele é excluído. E aí, né, a sua mãe passa a ser companheira da sua avó, é responsável, fazendo muito. Automaticamente você vê essa dinâmica da exclusão dos homens e não reconhece a força masculina do teu pai também. E aí você também não integra essa força masculina que existe em você, que vem de longe.
Qual é a dinâmica que a gente precisa trabalhar aqui? Vovô, eu te devolvo o lugar. Vovó, eu te devolvo o lugar. Mamãe, papai, eu te devolvo o lugar. Só assim eu consigo ser adulta, crescer e me relacionar com alguém inteiramente, no trabalho, enfim, na vida. O lugar na vida também vem em seguida de filha como irmã. Então, muitas vezes na família tem abortos que não são contados, não são falados, né? Ou mortes trágicas, né? Não contadas, não faladas. Isso interfere no teu lugar, porque ao invés de você ser, a primeira, você é a segunda. Quando você não tá nesse lugar, você também não tá no lugar da vida. É por isso que a gente vê tantas pessoas fora do seu lugar, com dificuldade de posicionamento, com dificuldade de dizer não, com dificuldade de saber o que gosta e o que quer da sua vida como profissão, porque elas não estão no lugar lá na família. Só no nosso lugar que temos força. E a gente vai aprofundar muito isso na mentoria Pertencer. É só o começo, mas para você entender e se sensibilizar, tá? Que espaços vazios não ficam vazios, eles são preenchidos por amor cego, né? Então a gente entender qual é o nosso lugar na nossa origem, na nossa fonte de vida, que é com papai, mamãe e nossa criança. Meu convite, que você busque conhecer a tua história, busque se apropriar de quem você é. Tudo que você viveu faz parte da tua verdade, da tua autenticidade e tem os recursos para você ser a sua melhor versão. Agora, meu convite é que você acesse aqui abaixo, tá, o e-book dessa aula com atividade para você fazer. É uma atividade voltada ao teu genetograma, para identificar qual é o teu lugar, aquilo que tu já sabe, que é consciente na história da tua família, tá? Aquela história que tu já sabe, os segredos, enfim, as histórias não contadas que pertencem, nós vamos ir transcrevendo e vivendo no decorrer da mentoria. A próxima aula na mentoria vai trabalhar, tá? Nosso nascimento, as 3 leis do amor, mãe, pai e nossa criança. Até mais!